aí, gente, como vocês estão? Então, como vocês já sabem, rapaziada, esse é mais um ano de Copa do Mundo. E bem, as seleções agora estão nas fases finais das eliminatórias. E sabendo disso, hoje eu vou falar pra vocês qual a maior seleção de todos os tempos. E caso você tenha gostado da ideia desse vídeo, aproveita e se inscreve aí embaixo e deixa o like no vídeo, que vai ajudar e vai ser como uma provação que você tá gostando desse conteúdo, beleza? Também se inscreve aí porque, mano, é de graça, velho. Vamos ajudar a comunidade a chegar aos 500 inscritos e bora lá. Seleção brasileira de 1970. Essa, sem dúvida alguma, foi a melhor seleção que teve na história. Alguns times tiveram muitos sucessos, como o da França, como a Alemanha, mas nenhum foi predominante ao Brasil dos anos de 70. Que bem, foi a melhor seleção da história. Um time comandado por Pelé, que na época era o melhor jogador do planeta e que ainda assim era muito contestável. Jairzinho, que marcou gol em todas as fases aí da Copa do Mundo. Por sinal, jogou demais, cara. O Brasil, naquela época, amassou todos os seus adversários que passaram. E mesmo assim, esse foi o troféu mais incontestável da história. A seleção de 70 foi a mais julgada da história, como nós vemos atualmente a seleção brasileira sendo julgada, mesmo ainda o time conseguindo ter um ótimo desempenho em alguns jogos que tiveram, e agora está com a seleção basicamente formada, né, agora para a Copa de 2022. Enfim, isso é só um detalhe, mas na época lá, a seleção de 70 era muito julgada, porque eles duvidavam da capacidade dos jogadores que tinham lá dentro, eram jogadores ótimos, porém naquela época os torcedores não estavam confiando muito, sabe, tava com aquela pulga atrás do orelha. Mas também isso não é à toa, porque quase a mesma seleção na Copa de antes perdeu, e bem, por isso que os torcedores brasileiros estavam desconfiados, e também, sendo bem sincero, até o próprio time estava desconfiado. Mesmo o time tendo ótimos jogadores, como eu disse pra vocês, como consideramos hoje no caso, porque antigamente pra eles era só mais alguns jogadores ali bons, eles achavam que o Brasil ia acabar perdendo facilmente a Copa do Mundo, mas isso não aconteceu. Fase de grupos. Começando aqui com a fase de grupos da seleção brasileira, que foi muito boa, não foi ruim. Eles acabaram passando um pouco de perrengue, mas do mesmo jeito, como eu disse pra vocês, não foi horrível, não foi ruim, foi bom, foi bacana. O primeiro confronto foi contra a Tchecoslováquia, que naquela época era uma seleção muito boa e muito bem organizada. E o Brasil, mano, acabou ganhando de 4-1, olha que surpresa. Um gol de Rivelino, um de Pelé e 2 de Jairzinho. Eu acabei de falar que jogou demais nessa Copa, né? E o Pelé também jogou, né? Porque Pelé é um deus. O primeiro tempo foi um pouco sofrido, mas depois no segundo tempo acabaram virando o jogo. O segundo jogo foi contra aí a Inglaterra, tá, cara? Que era uma seleção muito boa. Com um goleirão chamado Gordon Banks, que fazia defesas milagrosas naquela época. Além do mais, tinha um jogador conhecido como Alan Ball, que também era um jogador muito bom. E também, um grande goleador daquela seleção da Inglaterra era o Geoff Hurst. O jogo foi muito disputado, muito acirrado, mas acabou que a seleção brasileira levou o jogo pra 1-0. Mas esse gol foi logo no segundo tempo, tá? Já no terceiro jogo aí da fase de grupos, o Brasil acabou passando pela Romênia. Que bem, não era aquela seleção mais forte do mundo, mas era uma seleção muito bem organizada na época, uma seleção que competia com times grandes. Essa era a seriedade da seleção da Romênia. E hoje em dia, infelizmente, já tem um time muito fraco. E mesmo ainda naquela época, não tendo jogadores tão reconhecidos, e hoje ainda não tem, naquela época jogavam muita bola, e muita bola mesmo. Tanto que eles já chegaram em grandes fases em outras Copas anteriores. O jogo ficou 3-2 aí, com 2 gols de Pelé e um de Jairzinho, e também na Romênia o gol de Flória e Emerick. Naquela época só tinham 3 jogos aí na fase de grupos, agora eu já vou passar para as quartas de finais. Nas quartas de finais, a seleção brasileira acabou pegando o Peru. Eles levaram uma sacudida, 4-2, uma goleada em cima do Peru, cara. O Brasil ganhou de 4-2 aí, né? Com gols de Rivelino, Tostão, que é uma grande lenda do Cruzeiro, pra você que não sabe. Se você quiser ver um vídeo aqui, confere da história do Cruzeiro. Mas vê esse vídeo primeiro. E o Jairzinho. Já na semifinal, o primeiro tempo foi totalmente puxado. Os dois times acabaram atacando muito, tanto né, o Brasil quanto o Uruguai, e acabou ficando em 1-1, rapaziada. Mas no segundo tempo, tudo ficou diferente. O jogo acabou terminando em 3-1 para a seleção brasileira, com gols de Clodoaldo, Jairzinho, Rivelino e Luiz Cubila. Luiz Cubila era o jogador do Uruguai, tá? E agora, pra você que esperava tanto, eu vou falar da histórica final de 70 entre Brasil e Itália. O jogo foi muito disputado no primeiro tempo, foi muito acirrado, tanto que acabou ficando no 1-1. Mas no segundo tempo, manos, meus amigos, nossa, foi sensacional, cara. Acabou virando um massacre no segundo tempo. O Brasil começou a avançar seus blocos de marcação fortemente, acabou marcando 3 gols em cima aí da Itália e concretizou essa final com 4-1, cara. Uma final com goleada. E a última que teve, se eu não me engano, também em 2018 foi 4-1, né? Foi entre França e Croácia. O jogo
Foi 4-1. Eu vou estar deixando o resultado aqui na tela pra vocês, mas enfim. Os gols foram de nada mais, nada menos que Pelé, Gerson de Oliveira, Jairzinho e Carlos Alberto. Além do Roberto Bonilesna. Esse aí é da seleção italiana que acabou perdendo. Ô, mas rapaziada, vamos ser sinceros, pô, perdeu por uma sacudida, velho. Enfim, foi um vídeo breve, curto e resumido. Caso você tenha se interessado e tenha gostado, aproveita, se inscreve aí embaixo para ajudar a nossa comunidade a chegar aos 500 inscritos, para você poder ver mais conteúdos como este aqui, muito bem produzidos, curiosidades e notícias sobre o futebol totalmente exclusivas, muito bem produzidas. E também, se puder, me segue no Instagram, que vai ajudar demais, beleza? Tudo aí na descrição e nos comentários fixados. E só mais uma coisinha, fica bem ligado que a programação do canal vai mudar, beleza? Então é isso, rapaziada, tamo totalmente junto, falou!